Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para ver um corte de inteligência limitada, que foi um grupo de homens falar sobre o processo de Allah. Entenda agora como o papel do homem está sendo desconstruído e demonizado pela sociedade, né? Eu tenho certeza que até o final desses 11 minutos eles vão falar de cultura woke. Tenho certeza disso, tá? É aquele filósofo do Brasil Paralelo, um Red Pill e um outro camarada que eu não sei nem quem que é, falando no Inteligência Limitada, né? Vamos lá. Você que já tá aqui, deixa o like, deixa o seu comentário aí, tá bom? Então vamos lá. Se inscreve no canal, faz parte, é importante. Você sabe que até a gente fala muito da desconstrução do masculino, que é fato. Se você ligar os filmes atuais, você vai ver homens fracos, homens idiotas, não pode ter. Todos Não, são meio Homer Simpson, né? todos são meio Homer Simpson, não pode Vocês que estão nessa mesa são meio Homer Simpson. ter. E a mulher, como ela tem que ser empoderada, na leitura woke, né? Ela não 22 segundos. 22 segundos. 22 segundos. Demorou 22 segundos para a palavra mágica woke aparecer. Toda vez que alguém fala em cultura woke perto de mim, irmão, pra mim você tá dando um atestado de burrice, tá ligado? Pessoa que fica com esse papo, ai, mas a cultura woke, mano, isso é só atestado de burrice. E eu tô falando sério, tá ligado? Porque tá falando, ah, meu Deus, a desconstrução do homem. Vamos lá. Qual que é o filme de ação recente, a saga de ação recente que mais fez sucesso? John Wick. John Wick é um quê? É um cara que mata todo mundo, né? Quais são os filmes aí recentes que tiveram protagonista como a personagem principal? Furiosa, a saga Mad Max, e ainda assim é uma mulher específica, de uma etnia específica, com a condição extremamente específica, né? Tem toda uma construção de personagem para ela ser masculinizada, não é? pode ter um marido, porque ela dependeria do marido. Então ela é dependente, ela tem um marido. Ela não pode ter um mestre, um pai, que é o mentor dela, porque ela depende do homem. Também não pode ter um mestre homem, porque Ninguém fala isso, velho. Então, ou seja, vamos lá. Ele está construindo o espantalho, ele está colocando os elefantes pela sala, no qual ele vai argumentar em cima, né? Ele está colocando os elefantes pela sala. E aí, é aquela parada. Como é que ele prova isso? Ah, é só você ver os filmes aí. Que filmes? Ah, não, os filmes aí, ó. Olha os filmes aí, ó. Né? Você entendeu? ela dependeria desse homem. E ela não pode amar alguém, porque se ela amar um homem, também ela depende desse homem. Então Ninguém fala isso, velho. Meu Deus do céu. Cara, esse cara tá fazendo força pra ser burro, velho. Na moral mesmo, ele tá fazendo força pra ser burro. ela não pode ter mestre, pai, nem amar ninguém. Pode Então ser frágil pra amar. ela também não pode ser frágil, na verdade, ela tem que surrar todos Os homens da vida. os homens da vida dela, Capitã Caralho, Marvel, velho. Ray, Pelo amor de Deus, velho. Pega. Ó, Capitão. Ó, etc. Ela tem que surrar todo mundo, surrar todos Os homens da vida. os homens da vida dela, Capitã Marvel, Ray, etc. Ela tem que Capitão Marvel Ray. Ele deu dois exemplos. Agora, pare e pensa. Você que tá assistindo esse vídeo, pare e pensa quantos vídeos você tem de homens surrando todo mundo, né? Pare e pensa. Lançou dois filmes de mulheres guerreiras. Ai, meu Deus, a lacração, a cultura woke, estão desconstruindo o homem, estão desvalorizando a masculinidade. Ai, meu Deus, como é difícil ser homem. surrar todo mundo. A Mary Sue virou o arquétipo que você assiste na TV. E aí o homem, nessa narrativa, ele é um dos opressores. Então existe isso em toda uma literatura feminista sobre isso. Tem até algumas que falam da emancipação total das mulheres dos homens. Né? Você vai apartar os homens completamente. E Nenhuma literatura feminina fala isso. Feminista fala isso. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Nenhuma. E aí, a partir do momento que você Cara, tem a é figura um do homem minuto como de um vídeo tipo de dos opressor, o homem opressores. então ele tá oprimindo a mulher toda vez que tem um relacionamento, aquilo é uma forma de opressão. Você vê alguns casos assim bem. Por exemplo, se ela é uma autora como, sei lá, Shulamit Firestone, né, que é uma feminista da segunda onda do feminismo, que ela fala até da emancipação total das crianças, né? Então a gente viver em comunas sexualmente liberadas em que as mulheres não trabalham mais, ironicamente. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ele pega qualquer autor. Tá vendo como é que é? É muito fácil você ir em podcast e falar merda como esse sujeito patético tá falando. Porque é o seguinte, ninguém da audiência vai conferir o que ele tá falando.
realmente chega um ponto que as mulheres já não deveriam trabalhar porque agora as máquinas vão sustentá-las, sei lá, e as crianças estão emancipadas, um negócio muito louco. E daí você tem, de fato, a ausência total a figura masculina tem que ser banida da tomada de poder. E quando você chega nessa leitura que o homem fundamentalmente é opressor, é natural que a mulher vai olhar para o homem com desconfiança. Porque, óbvio, né? Se ele é uma fonte de opressão, de meu tirania... Deus, é claro, o homem não é uma fonte de opressão. O homem nunca... Nossa, mano. Mulheres olham desconfiadas para os homens porque elas têm medo de ser estupradas. É simples de entender. Porque elas têm medo de sofrer violência. Né? E de violência. Ele é o tipo de pessoa que está estampado na cara o desespero dele com a questão da própria sexualidade. Então ele é uma figura oprimida. E aí o homem também, aí vem o problema dos homens jovens. Porque o homem jovem daí é o vilão. E daí você cresce ouvindo que você é o vilão. Você é Acho que esse é um dos maiores problemas sociais hoje, fermentando numa base oculta que pouca gente está olhando. Que é esses homens jovens despropositados, Sim. que foram vilanizados e de alguma maneira estão buscando uma causa para viver. Para viver. Para ter um significado para viver. O segmento demográfico populacional mais perigoso numa sociedade são homens jovens. Se você não tem uma educação muito bem direcionada, hierárquica, porque o homem precisa de hierarquia, que dá um propósito para aquela juventude. Aonde você tirou que o homem precisa de hierarquia? Então, ou seja, ele é um sujeito que gosta de ter homens mandando nele, né? Olha para você ver, olha para você ver. Isso diz muito mais sobre o interlocutor do que sobre a mensagem. O homem precisa de hierarquia, então, ou seja, ele é um homem que gosta que outros homens mandem nele. Cara, baixa o Grindr e vai ser feliz. Sério. Os três da mesa, baixa o Grindr e vai ser feliz. Se liberta, cara. Juventude masculina, principalmente, cara, você vai ter problemas gravíssimos sociais. A confusão que eu vejo maior no mundo de hoje é entender que um homem fraco é o perigoso, não um homem forte. Perfeito. Porque o homem forte, ele sabe da força dele, sabe da capacidade dele, ele mede a força, mede as ações dele. Agora, um homem fraco é capaz de qualquer coisa. E outra coisa, ele tem Ele é opções, muito- Vilela. O homem forte tem opções. Exato. É aquela questão- Então, um homem fraco é muito perigoso, cara. É muito Só perigoso. existe virtude na força. É isso. Porque na fraqueza não tem virtude. Você tem autocontrole na fraqueza. É isso. O cara que ele não tem a capacidade de desferir perigo, esse cara, ele no fundo, ele não é... Eu não tô falando só forte física, eu tô falando mental. Sim, tô falando sim, força exato. intelectual. A maior Se ele não força. se ele não É pode alguém que você causar olha e algo... fala, esse cara aqui, Ele pode causar algo. protege alguém, ele é responsável por alguém. E o homem fraco é aquele que foge. Sim. Que, É o covarde. A gente assistiu um filme é esse porque a final de gente dá semana, falsa- a raiva Então do o homem fraco é o covarde. Então você pode pegar, por exemplo, grande parte dos homens que abandonam as mulheres grávidas, que abandonam as crianças, são o que para vocês? Se não me engano, eu acho que é de 30% a 40% o número de crianças no Brasil que não tem o nome do pai no registro. Adoram falar, ai meu Deus, antigamente o homem era forte. Por quê? Porque ele podia abandonar a mulher e não sofrer consequência nenhuma disso. Isso para vocês que é um homem forte? O que é um homem forte para vocês? cara, velho, aquele, como que é? Speak No Evil lá, que, cara, o cara não tomava decisão, era a mulher que tinha que fazer tudo. E o cara, sabe, cada vez a situação piorando e ele com medo e não tem nem a ver com força, é de decisão mesmo. Falar, Sim, vamos fazer sim, isso, sim. vamos Força fazer de aquilo. decisão. É. O cara pacífico de verdade é o cara que poderia não ser Exato. e escolhe ser. Esse é o detalhe da coisa. A virtude da coragem, ela é a E cara, na moral, esse aqui é o que mais me irrita. Porque esse é o tipo de pessoa que fez um curso superior, terminou ele. Esse moleque é formado em filosofia. Ele fez um curso superior e aí, tipo assim, ele fala muita merda sobre a área dele, mas ele se esconde atrás do diploma. Pera aí, eu sou diplomado aqui, ó. Você vai falar que eu tô mentindo? Eu sou diplomado. Tá ligado? É o pior tipo de pessoa que tem. capacidade de vencer males para fazer o bem. Se você não consegue aguentar nenhum mal para fazer o bem, você não tem paciência, ou não tem perseverança, ou é covarde, ou você é totalmente determinado por uma situação externa, você não consegue realizar o bem. O que é o bem? Olha pra você ver. Ele criou espantalhos. Eles criaram espantalhos, né? Aí leva pro debate moral e aí fica naquela subjetividade. Ele pode falar qualquer coisa. Ah, o bem. O que é o bem? Ah, o mal. O que é o mal? O que é o homem fraco? Então a coragem ela é primordialmente da alma. É a alma que tem a virtude da coragem. Meu Deus, A questão é a física, alma que tem a virtude da coragem. Ah, sim. É a alma. que ela ajuda a forjar a coragem na alma. Então, sei lá, por que eu fico
convencendo as pessoas a fazerem jiu-jitsu, ou falo, cara, entra no treinamento físico, faz 1 hora de exercício todo dia. Porque quando o seu corpo não é frágil, isso facilita pra sua alma ser forte. Não é que determina, porque tá cheio de gente. Facilita. Caralho, não tem nada a ver uma coisa. Caralho, mano. É tipo assim. Nossa senhora. Influenciador. Isso, tá cheio de gente que, sei lá, o cara é bolado, mas não é corajoso no sentido mais profundo da coisa, existe Sim. isso. Mas é óbvio que a coragem física, você ser confrontado a ameaças do ponto de vista físico, desafios e superação, você vê isso em atletas, em pessoas que têm que superar uma série de coisas, facilita a virtude, facilita a sua capacidade de lidar com isso quando aparecer uma situação dessa. Você vê que é muito menos comum um arte marcialista ser covarde. Sim. Muito menos Não. comum. Porque o método da forja, da Nem- força, Assim como é muito menos como ser relativista, né? sem dúvida. Não tem como. Você não relativiza Não relativiza o um Arnold tatame, não Lopes. relativiza, não tem jeito. Estrangulamento. Cara, é um desejo escondido de beijar homens que é impressionante. Você entendeu? Olha pra você ver, dentro de um tatame, é esporte de contato com homens. Você repara pra você ver, mulheres para esses indivíduos é só pra sexo. Eles são o emocional deles, o afeto deles é homoafetivo. Falando sério, não é piada isso não. A forma de expressar o afeto deles, por quem eles expressam o afeto deles, é calcado em cima de uma figura masculina idealizada e fica nisso. Porque o homem. Eles são, cara, na moral mesmo, se apertar, solta. Todos eles, todos à mesa. O Vilela não sei, o Vilela é casado. Mas falando os outros 3, se apertar, solta, mas muito fácil, muito fácil. Eu acho que eu sou forte, meu amigo, ou você é ou você não Eu acho é. que ele Dentro de um tá me tatame não tem jeito. Depende do ponto de vista. Não tem como. O cara, é que assim, aí vem o ponto. E aí muito do problema dos relacionamentos tem a ver com a falta de virtude. Porque o cara não tem autocontrole, ele não sabe não qual é o sistema. Isso é homem e mulher, eles não têm autocontrole, eles não estão pensando. E aí tem outro ponto, velho, pra unir as Claro, pessoas. quem tem autocontrole é você, o filósofo do Brasil Paralelo, o homem iluminado, tocado por Deus, o homem que alcançou o Nirvana. Tem que ter um valor superior que une elas. O erro do relacionamento moderno, na minha leitura, é que você está buscando uma validação emocional, financeira, Sim. você está buscando alguma coisa muito material e imediata. Sim. Só que a alma humana anseia por algo mais profundo, por algo espiritual, por algo maior. E quando você não tem um sistema de valores que une as pessoas que é maior do que o imediato, na hora que esses problemas materiais aparecerem, você começa a desfazer o relacionamento. Porque certeza. ninguém está acostumado a vencer a si mesmo. Então o cara está lá e ele tá lá na... ele é uma pessoa preguiçosa, ele é uma pessoa covarde, ele é uma pessoa fraca em vários aspectos. A mulher também está querendo uma série de coisas, que é expectativas, cria expectativas infinitas que não vai atender. Na verdade, é o seguinte, quando você amar a pessoa, envolve um elemento de ordem. E para ter um elemento de ordem, você tem que ter virtude. Não tem como ser de outra maneira. Amar a pessoa na desordem não tem como. A gente tá tudo é o caos, né? E aí tudo é uma bagunça, e tudo é uma confusão, e tudo é um drama, e tudo você não consegue manifestar o amor, porque simplesmente é o caos absoluto. Sendo que quando você tem uma força interior para uma série de coisas, você coloca a ordem, você separa as coisas. Então, um exemplo clássico de uma casa. O pai e a mãe, eles falam assim, não vou corrigir meus filhos em nenhuma hipótese. É a disciplina do positivo total, não existe mimar uma criança, vamos deixar lá. E aí, a criança, familiar. Democracia familiar, vamos votar as decisões da O casa. pessoal tá reclamando aí que tem alguém fungando. Então, Cara, na moral, velho, é tipo assim, eu adoro, é aquela parada, é a minha relação com esse tipo de gente, de amor e ódio, porque é estúpido demais o que eles falam, mas eu nunca vi a burrice em forma tão cristalina quanto esse pessoal desse Brasil Paralelo, tá ligado? Aquele outro Red Pill ali, eu nunca vi a burrice em forma tão cristalina, por isso que aquela relação de amor e ódio, eu odeio essa galera, mas é interessante ver eles falar, porque você nunca, tipo assim, é a burrice em forma pura, sabe? então afasta o microfone quando sem palavras. for fungar. Aqui o Luan aqui, quem é que tá reclamando muito, ele está muito... a família Cesário está reclamando, Tá né? muito incomodado. Tá incomodado com a sua funguice aí. Me perdoe. Desculpa. Não, que é É isso. rinite alérgica. Então, eu até perdi o que eu tava falando. Tava falando que a democracia familiar. A democracia familiar. Isso. Então você para de disciplinar as crianças, para de colocar ordem. As crianças são colocadas numa dinâmica em que elas nunca têm nenhum tipo de ordem. A criança se sente insegura com isso, porque ela não sabe quais são as regras da casa, então qualquer Ela coisa... não descobre limites. Ela não descobre limites e ela não tá se fortalecendo, porque ela não tem Ela as acaba experiências- descobrindo fora de casa, né? Se tudo na pode, escola, mas- na rua, e mas aí, pela pior forma... Mas- Então, e e o aí você professor aquela dela vai criança ser vendo- os impulsos internos dela, que é o lado mais imaturo. Como Se assim? ela não tem limites numa autoridade exterior, porque ela não tem uma autoridade formada interior ainda, ela não tem acesso à lógica nem à razão. No momento que ela cruza um limite que ela não deveria cruzar,
ela tá seguindo, na verdade, o impulso de desejo ou de medo, de qualquer coisa que ela tem dentro dela, que é o lado mais animal. Ah, sim. Ela não aprende nada com isso, exceto quando as consequências são desastrosas. E aí você, como pai ou como mãe, você olha seu filho entrando num fracasso gigantesco porque você não colocou um limite ali onde a ruína era altamente provável. Isso aí é aquele, assim, Que limite? É tipo assim, é tudo no abstrato, é tudo sem lógica nenhuma, assim, entendeu? é aquele conceito mais simples. Você imagina, quantas vezes não vem aquele pensamento intrusivo na nossa cabeça de fazer alguma merda, fazer alguma coisa de errado o tempo todo? A criança, ela não tem aquele filtro pra quando vem esse pensamento, ela falar assim, mas eu não posso fazer isso? Porque eu tô num lugar inadequado, ou porque eu tô com uma pessoa inadequada, ou porque eu tô numa situação inadequada. Ela não tem esse filtro. É por isso que ela precisa dessa validação da própria consciência. Uma criança, ela não tem essa consciência forjada, então ela busca a consciência dos pais. Numa apresentação infantil, um filho de 6 anos de idade, 5 anos de idade, ele sobe no palco, ele fica ansioso, porque ele não sabe se o movimento que ele está fazendo está correto. Ele busca o olhar do pai, né? Ele procura a hora que ele acha, ele acalma, ele estabiliza, porque a consciência dele está presente agora. Agora, quando a gente fica adulto, a nossa consciência está aqui dentro. Se você é formado, se você é uma criança que não tem um pai e uma mãe que põe limite, essa é uma criança que ela não entendeu como é que se formula a própria consciência. Claramente vocês três são pessoas, são crianças que foram criadas assim. Claramente vocês três são pessoas que cresceram idealizando algo que é inalcançável. Claramente. Então ela vai se tornar um adulto inconsequente, impulsivo, absolutamente neurótico. E aqui tem um posicionamento complementar, passo a palavra para o Guilherme, que talvez seja polêmico, mas a neurociência recentemente saiu um artigo falando sobre a incidência de comportamento desobediente em crianças de baixa idade. Que artigo? Qual revista? Que fonte? Sai um artigo. Um artigo. Qual artigo? Nenhum. 80% maior com a presença da mãe no ambiente. Como é que é? De baixa idade, a incidência de comportamento desobediente em Agora eu vou procurar aqui rapidinho. crianças. Saiu um artigo falando sobre a incidência de comportamento desobediente em crianças de baixa idade, 80% maior com a presença da mãe no ambiente. Então a gente conseguiu, através da ciência, metrificar até que quando a mãe está presente, o comportamento desobediente ele é muito... Aqui, ó. Análise funcional de eventos antecedentes no Cielo. Porque, ó, vou mostrar para vocês o seguinte, gente. Essa ferramenta aqui, ó, Cielo Brasil. Aqui, vamos pegar o índice de obediência 25%. Quanto que ele falou? Agora que pegar quanto que ele falou, pera aí. Conseguiu atingir 80% maior com a presença da mãe no ambiente. Aí você pega aqui, ó. A obediência infantil a instruções parentais é o tema amplamente abordado na literatura clínica comportamental. Tá. Aí aqui no caso vai ter resumo. A obediência infantil e instruções paternais é o tema amplamente na literatura clínica comportamental. No entanto, há poucos estudos que quantifiquem níveis de obediência em crianças de idades específicas, dificultando o trabalho dos clínicos quanto ao estabelecimento de critérios para definir quais frequências de obediência são normais em relação a uma população específica. Esse artigo discute as definições do termo obediência, algumas medidas que se mostram úteis à mensuração deste comportamento e alguns resultados de pesquisa que apresentam as frequências de obediência em crianças clínicas ou não clínicas. Isso aqui, gente, esse site Cielo Brasil, esse sitezinho aqui, é um site que é onde você vai, que é a base de dados que aglutina todos os artigos publicados no Brasil. E aí acontece, eu fui aqui, ó, problema de comportamento em crianças, análise funcional de eventos. E aí você tem aqui o resumo do artigo. Se você descer para baixo aqui, ó, você vai ter o artigo que você pode ler. Ela vem falando sobre os métodos, tá vendo? Resultados da pesquisa e por aí vai, tá vendo? Você pode ler lá, considerações finais, tá vendo? E aqui tem um anexo que eu acho que é sobre a tabela, sobre as tabelas, né, que foram usadas. Aqui vem as referências, tá vendo? Análise funcional de eventos antecedentes ao comportamento de desobediência em crianças. Vamos pegar aqui resumo. A dermatite atópica é uma doença crônica de pele. Não tem nada a ver com isso. Tá vendo? Não tem nada a ver com obediência com criança. Você entendeu? Então, tipo assim, ele fala, um artigo. Que artigo? Artigo. Então, ou seja, ele cria um factoide científico, né?
Ele cria um artigo que corrobora a fala dele, porque aí, se você pega e critica a fala dele, não, mas está respaldado na ciência. Ninguém que está na audiência dele vai na base de dados, vai saber pesquisar e conferir se esse artigo é real. Eu precisei de um Google, pegar o título dele e jogar no Google, porque aí cai na base de dados da Cielo as palavras-chave, né? E vai pesquisar. Toda vez, gente, que alguém falar esse tipo de coisa, vai em sites como Cielo. É SCIELO, tá? Tem um S no começo. E aí você digita os termos, né? Palavras-chave, que nem, por exemplo, desobediência infantil. Você digita e ele vai relacionar para você todos os artigos que falam sobre o tema. Eu fiz isso. Não tem nenhum artigo que fala sobre o que ele falou. Você entendeu? Esse é o ponto-chave. Então a gente conseguiu, através da ciência, metrificar até que quando a mãe está presente, o comportamento desobediente ele é muito mais permissivo na consciência da criança. Coisa que tende a não acontecer tanto com a presença do pai. Sim. Aqui a gente já começa a ver uma distinção muito clara, biológica e psicológica, da criança, que ainda nem... Biológica. Olha só. Meu Deus do céu. Psicologia não é uma disciplina da área biológica, tá? Psicologia é da área das humanas. foi condicionada pela sociedade, pela cultura, de tratar pai e mãe diferente. Aí a gente quer dizer que é tábula rasa, a gente nasce com uma folha em branco e só o que a gente programa em cima é o válido. Falso. Isso é uma falsidade gigantesca que muitos setores da sociedade se estruturam para isso. Isso é totalmente falso. Não se sustenta uma análise investigativa verdadeira e autêntica. O que você falou não se sustenta na análise investigativa e autêntica. É objetivamente mentira tudo que você falou. É objetivamente mentira. Só para você ter uma ideia, se uma criança fosse criada por gorilas, ela não andaria sobre as duas pernas, tá? E ela não falaria. Para começar. E por que eu digo isso? Porque uma criança aprende a andar e aprende a falar tentando imitar os pais. Ser humano aprende por mímese. Tá? Ser humano aprende imitando os outros. É por isso que você vê a galera que vai para a faculdade de odonto, das paradas, tá louco para chegar nas aulas práticas e pular as aulas teóricas. Por quê? Porque você sente o aprendizado que você está aprendendo fazendo as coisas. Mas por quê? Porque você aprende por mímese, por imitação. O que ele está falando é objetivamente mentira. Tá ligado? E é isso. É isso. Fica na porra do programa do Vilela inventando pesquisa científica para validar os pontos de vista dessa galera. Tá ligado? É patético. Mas, gente, muito obrigado por quem assistiu até aqui, tá? Deixe seu comentário, curta, compartilha com um coleguinha, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que o que eu tinha de comentar, eu já comentei durante os 20 minutos de rodagem do vídeo. Um beijo enorme no seu coração, tá? Eu tô gravando um hoje, que vai ao ar dia 8, né? Agora. E vou gravar um amanhã, no dia 8, para ir ao ar semana que vem. Porque semana que vem eu não vou estar na minha cidade, eu vou estar na minha cidade natal lá, vou estar trabalhando e vou estar enrolado, tá bom? No mais é isso, um beijo, fui!